Graça e paz seja multiplicada na vida de cada um, em nome de Jesus. Hoje quero trazer uma reflexão aqui sobre 1 Coríntios, um assunto bastante intrigante e bastante relevante também ao mesmo tempo, que fala que nós que fomos lavados no sangue de Cristo e nós que aprendemos a rejeitar o pecado, que o Senhor nos ensinou isso, né, no dia a dia, nós iremos julgar até os anjos. Que anjos são esses que serão julgados? Os anjos caídos, né? Os anjos que caíram. Então a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 7 até o verso 11, tem uma explicação sobre isso, onde o apóstolo fala que nós iremos julgar até os anjos. Eu vou ler aqui para vocês verem. Começa com algumas questões jurídicas dentro da igreja. E diz assim: na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Aqui já começa falando que daquelas pessoas que estão dentro da igreja, e a igreja de Corinto estava passando por um problema onde havia uma rivalidade entre os próprios membros da igreja. É como se fosse um reino dividido. Então, o apóstolo Paulo fala aqui que é uma grande falta eles irem à lei. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque as pessoas que estão na lei hoje são ímpios. São, muitas das vezes, pessoas perversas e corruptas. Alguns, né? Não são todos. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que é um grande erro. Tá vendo? O que acontece na lei? A lei dos homens comete injustiças. E diz assim mais, ó: porque não sofreis antes o dano, mas vós fazeis a injustiça e defraudais a isso aos seus irmãos. Olha, então, o que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele começa com um assunto jurídico, né, dentro da igreja. Que as pessoas têm um assunto jurídico ali e procuram a lei dos homens. A lei dos homens sendo injusta e muitos homens sendo perversos, o que acontece? Começa então uma perseguição implacável contra aquele com quem o Senhor santificou. E se Deus santificou a pessoa e está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então essa pessoa que pega uma causa, leva para a lei dos homens, está indo contra Deus. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui na carta de Paulo, 1 Coríntios. Versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então o apóstolo Paulo fala que isso é uma injustiça. E fala também que essas pessoas, geralmente as pessoas da lei dos homens, né, também são injustos e cometem injustiças. Ele fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, nós temos aqui um problema. A pessoa que pegou essa causa, levou para um injusto, também cometeu injustiça, e com isso, essa injustiça pode impedir essa pessoa até de entrar no reino dos céus. Não vos enganeis, continuando no versículo 9, né? Nem os fornicadores. Ó, aqui a Bíblia nos fala dos pecados que leva a pessoa à condenação. Nem os fornicadores é quem comete a fornicação. O que é fornicação? Cometer relações antes do casamento, isso é um pecado. Nem os idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que se ajoelham diante de ídolos, isso é um pecado. Nem os adúlteros, aqueles que cometem adultério. Adultério é mistura, né? Deus nos limpou e nos purificou. Pode até ser que antes nós tenhamos cometido adultérios, tenhamos cometido fornicação, tenhamos cometido várias idolatrias. Até a gula é um tipo de idolatria, né? E o que o Senhor Jesus nos fez? Ele nos lavou, nos redimiu,
buscou essas pessoas que estavam no mundo, no lamaçal do pecado, transformou essas vidas e a partir de agora, então, essas pessoas são santificadas por Deus. São santas, separadas do mundo. A palavra santa significa separadas do mundo para Deus. Então, olha só, nem os afeminados, aqui está falando de homens amantes de si mesmo, homens afeminados. Aqui é a Bíblia que está falando, não é eu, né? Olha, nem os abusadores de si mesmos com o sexo masculino. Tem a mente cauterizada, que cometem atos homem com homem, mulher com mulher. Isso também Deus condena. Então essas pessoas, elas precisam ser lavadas no sangue de Jesus e para serem salvas. E o Senhor Jesus, uma vez que ele justifica essas pessoas, nenhuma condenação mais há contra essa pessoa, porque já ela foi justificada. Inclusive o pecado de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi um dos pecados foi este. É o homem que se deitava com o homem mesmo. Porque a Bíblia diz que quando os anjos chegaram ali na cidade, aqueles homens da cidade queriam se deitar com os anjos. Até a casa de Ló, ficou aquela multidão na frente da casa de Ló, e eles diziam para Ló assim: dai-nos os teus visitantes que estão contigo, queremos ter relações com eles. Eles falavam bem assim, abertamente. O anjo confundiu a mente deles, não acharam a porta da casa, e depois o anjo saiu dali com Ló e a sua família e destruiu a cidade. Naquela época ainda não tinha Jesus, não tinha ainda o mediador. Hoje em dia, eu conheço já várias pessoas que estavam nessa vida e foram transformadas e hoje são uma bênção. Tem família, tem casa, tem tudo. São uma bênção nas mãos do Senhor. Mas é preciso esta transformação. A pessoa precisa reconhecer que isso é um pecado. E aqui na Bíblia diz, né, que isso é um pecado. Aqui continua: nem os ladrões, pessoas que roubam, nem os cobiçosos, pessoas que cobiçam, nem os bêbados, pessoas que embriagam-se. Então tudo isso é pecado. Se você tem um desses pecados, você precisa também ser lavado no sangue de Jesus. Diz mais aqui, ó, nem os difamadores, pessoas que difamam o próximo, caluniam, nem os extorquidores, eles não herdarão o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados. É o que eu falei. Estes são os pecados que impede a pessoa de herdar o reino dos céus. Mas nós precisamos ser lavados no sangue de Cristo. E uma vez que nós somos lavados no sangue de Cristo, a pessoa não comete mais esses pecados. Ela foi perdoada. Uma vez que a pessoa é perdoada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é por isso que o apóstolo aqui fala com aquelas questões, como diz aqui no versículo 7, né? É esses que têm essas questões, tipo, por exemplo, alguém roubou, um exemplo que é pecado aqui, né? Ó, como diz aqui no versículo 10, nem os ladrões. Então, suponhamos que alguém roubou alguém e depois se converteu, foi para a igreja. O Senhor Jesus perdoou, lavou no seu sangue e agora é uma nova criatura. Aí eles encontram com essa pessoa ali na igreja, o que eles vão querer fazer? Ah, ele me roubou, vou lá na lei, eu vou dar parte dele, vou fazer um BO e vai e entrega essa pessoa para a lei dos homens. Então, isso é um ato de injustiça. Ele veio para todos, sem exceções de pessoas, né? Ele veio para todos. Então, a prostituta, se ela se converter, ela recebe um banho de sangue de Jesus e é perdoada. O ladrão, se converter, ele é perdoado. Todos são lavados e remidos. Então, os cobiçosos, os bêbados, os difamadores, os caluniadores, os extorquidores, não herdarão o reino do céu se não forem lavados no sangue de Cristo. O que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados. Ou seja, como que é a igreja hoje? A igreja é formada de pessoas, é sempre de tudo ali na igreja, mas são pessoas que foram lavadas, são agora santos no Senhor. E olha, diz mais aqui, né?
fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, olha só, essa pessoa então que pega essa causa, leva para a lei e entrega nas mãos dos malfeitores, que a maioria são perversos. Então essa pessoa está indo fazendo o quê? Está indo contra Deus. Isso é iniquidade. A pessoa foi justificada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus, né? Então a pessoa precisa ser lavada no sangue de Cristo, precisa aceitar Jesus, reconhecer os pecados, não pecar mais. Aí sim, essa pessoa é perdoada. O versículo 13, né, diz assim: os alimentos são para o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo, porque nós somos o templo, né? Então diz mais aqui, ó. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. E nos últimos dias seremos transformados e arrebatados e ressuscitaremos. E nós reinaremos com Cristo durante o milênio e depois iremos para a eternidade. 1 Coríntios 6 e 2. Aqui está falando que nós julgaremos até os anjos. Diz assim, ó. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Esses que se converteram, esses que se arrependeram, esses que agora que deixaram o pecado, que vivem uma vida de renúncia diante de Deus e são santificados, porque eles estão agora com Deus, né? Nos caminhos do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, olha só, nós julgaremos o mundo. Então, esses ímpios, esses perversos que se levantam hoje contra nós, no trono branco de Deus, Deus nos deixará que nós os julguemos. Nós o julgaremos. E olha, diz mais, por quê? Porque nós rejeitamos o pecado. Nós não somos mais servos dos demônios, e sim somos servos de Deus. Nós obedecemos a quem? A Cristo. Então nós somos servos de Cristo. E quem peca é o quê? É servo dos demônios, porque fazem a vontade deles. Então fazer a vontade deles é o que vai definir quem é o seu Senhor. Se é o Senhor Jesus ou se é o diabo. Então, se você gosta de andar pecando e gosta de ficar pecando, com a vida em pecado, tudo pecaminoso na sua vida, mesmo que você vá na igreja, você está fazendo a vontade de quem? De Deus ou do diabo, né? Então, é isso que vai definir quem é servo de Deus e quem não é servo de Deus. Então, a Bíblia diz aqui que nós julgaremos o mundo. E o mundo será julgado por vós, diz assim, né? Versículo 2. Sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos até os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ele nos lavou, nos redimiu, nos limpou, nos tirou do lamaçal, nos colocou vivos, né, para com Cristo. Por quê? Porque quem está no mundo não está desviado, ele está morto. Porque a Bíblia nos ensina assim, é como o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele fala, o pai dele chega, o meu filho estava morto e agora reviveu. Então, não existe desviado na Bíblia para Deus, existe pessoas vivas e pessoas mortas. Quem estão vivos espiritualmente são aqueles que se arrependem, como o rei Davi, mesmo que ele pecou com Betseba, mesmo que ele tenha mandado matar o marido de Betseba para poder ficar com ela, Urias, né? Como a Bíblia nos conta, ele cometeu um pecado escabroso, né? Porém, quando ele escreve o Salmo 51, nós vemos que ele se arrependeu no fundo da alma. E esse arrependimento é que Deus se agrada. Porque todos pecaram. Como eu li aqui, né? Os vários tipos de pecados que tem. Todos, pelo menos um ou dois desses daqui já cometeram, né? Olha só, fornicação, adultério, idolatria, afeminados, né?
abusadores de si mesmo, com o mesmo sexo, ladrões, olha só, né? Cobiçosos, bêbados, difamadores, extorquidores. Olha só então quanta classe de pecado que existe, né? Que a Bíblia condena. E quando você aceita Jesus, então você é lavado desses pecados e Deus te dá vestes novas. Ele tira as vestes rasgadas, as vestes de vergonha e te dá vestes novas, né? Então, como que alguém vai chegar e vai falar: "Ah, aquele ali me roubou", mas se Deus, ele aceitou Jesus, se ele está agora na igreja firme, ele é uma bênção nas mãos do Senhor. Como é que você vai acusá-lo? Você vai levá-lo até os tribunais, né? É o que a Bíblia nos fala aqui. Então, quem comete isso, comete iniquidade. Ele se sente o santarrão, mas ele não olha para si mesmo para ver que ele também tem pecado e que também cometeu mais um pecado, uma iniquidade. Por quê? Porque o que é iniquidade? É injustiça. Então, a pessoa que comete isso, ela está indo contra o trono de Deus, porque Deus é justo. O reino de Deus é um reino de justiça, né? Isso é um reino de justiça. Então, essa pessoa está indo contra o trono de Deus. Essa pessoa não vai poder ser salva, não vai poder ser lavada no sangue de Cristo, enquanto ela não se arrepender, não pedir perdão. Então, a pessoa que pecou, ela já pediu perdão, Deus já reconciliou, Deus já lavou no seu sangue, Deus deu já os dons espirituais, a pessoa está como um rei aqui na terra, né? Já recebe as bênçãos de Deus. Então, meu irmão, meu amado, meu amigo, diante dessa palavra, aceite ao Senhor Jesus, todos os seus pecados serão perdoados, você vai poder viver uma vida limpa com Deus, perdoado, e agora os anjos do Senhor acampam-se ao redor da sua casa, ao redor de onde você está e te livra. Então, olha só quantas coisas, e ainda você recebe a vida eterna em Deus, morar com o Senhor Jesus, morar com o Pai Celestial no paraíso por toda a eternidade. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos oferece. Então, é só você se arrepender do pecado, volta. O homem, a Bíblia diz assim, né? Para voltarmos onde caímos. Então você lembra, você pensa e você lembra onde você caiu. Ah, eu caí aquele dia que eu fiz isso, eu roubei, eu fiz alguma coisa assim. Então se arrependa, né? E peça perdão para Deus, confesse o seu pecado, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar também. Ah, são dois pecados que traz pobreza. A pessoa não confessar, né? A pessoa não confessar e a pessoa difamar. São esses dois pecados que traz pobreza. Então, o difamador nunca prosperará. O caluniador nunca prosperará. Vai ser uma vida de pobreza, o dinheiro vai vazar pelos dedos, vai escorrer pelos dedos. E o que não confessa, a Bíblia também fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que não confessa nunca prosperará. Então são dois pecados que trazem pobreza. E não é pobreza só para você, é até a quarta geração sua. Por isso que existem tantos mendigos pela cidade. E a Bíblia nos ensina para ajudá-los, né? Sempre que pudermos poder separar um valor, um dinheiro, dar para ele, dar uma marmita, dar um alimento. Por quê? Porque eles estão nessa penitência, eles precisam se arrepender. Muitas vezes a pessoa que pecou nem foi aquela pessoa que está ali, às vezes foi o pai, foi o avô dele que pecou, mas Deus, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, que ele persegue até a terceira e quarta geração para que haja essa correção com a pessoa. Mas se a pessoa que está lá, que foi o avô que pecou, ele vai continuar lá e. Não, Deus deu a ele a oportunidade de se arrepender. Então ele confessa os pecados geracionais, né? Que a Bíblia nos fala isso, confessar os pecados geracionais. Então ele confessa. E para isso precisa o quê? Alguém que tenha o conhecimento da palavra, que chegue para ele e que fale: olha, você está nessa situação porque você precisa confessar pecados geracionais, muitas das vezes pecado seu mesmo, mas às vezes pecados geracionais também. Então, quando você
confessa e deixa isso, Deus é benigno, Deus é clemente, Ele perdoa. Ele perdoa e Ele tira a pessoa dessa vida e Ele devolve à pessoa as bênçãos, né? Então, diante dessa palavra, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite para que seus pecados sejam perdoados. Nessa hora, fale com Deus, levante suas mãos para os céus, uma mão no coração, uma mão para o reino, e ore assim: Senhor Jesus, eu te aceito, perdoa os meus pecados, confessa os seus pecados para alguém, alguém de confiança sua. Confesse para um pastor da igreja, fala o que você cometeu de pecado, que você precisa de perdão, ele vai orar por você. E a Bíblia diz: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Então, você, ao receber essa oração, você está sendo ligado no céu novamente. E como Deus é clemente, Ele vai te perdoar. Mas tem que ter o arrependimento sincero, porque Deus conhece o coração das pessoas, o coração dos homens, né? Deus conhece. Então, se arrependa, ore, busque a Deus, comece a ler a palavra de Deus e você vai ver que a sua vida vai mudar e você vai glorificar a Deus ainda pelo grande livramento, pela grande salvação que Deus vai te trazer. Em nome de Jesus, receba essa palavra